Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kleber Teodoro, para quem não me conhece, e hoje eu estou aqui com a irmã Selene, que vai contar o testemunho dela, que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, tá bom? Mas antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para vocês compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e, se possível, também se inscrever no canal no link que vai estar um pouco abaixo, tá bom? Selene. Começou em agosto de 2017 a uma consulta ao ginecologista e ele perguntou, primeiramente ele perguntou a minha idade. Aí eu falei pra ele, 36 anos, ele perguntou se eu já tinha feito alguma vez o autoexame de mama e eu falei que não. E ele, por curiosidade, resolveu fazer e descobriu um nódulo do tamanho de um caroço de feijão na minha mama esquerda e ele começou a pedir vários exames, falou pra mim que ia ter que fazer cirurgia, mas que não era nada demais. Comecei a fazer todos os exames que ele pediu, mamografia, enfim, todos os exames que ele pediu e ao longo de fazer esses exames, como demorou um pouco, acabou levando 4 meses para terminar de fazer todos os exames. Antes você não sabia ainda que você estava com câncer? Não sabia ainda. E esse nódulo do tamanho de um caroço de feijão foi crescendo, e fazendo exames, passando por outros médicos e todos falando que não era nada demais. E quando for 4 meses depois, 21 de dezembro de 2017, a última consulta com a mastologista, ela revelou que eu estava com câncer de mama. E qual foi sua reação assim na hora? Ainda você ainda não estava assim ainda nos caminhos do Senhor ainda? Eu estava desviada dos caminhos do Senhor, mas naquele momento eu entendi que tudo que eu estava passando era por desobediência, por desobediência, por ter desviado dos caminhos do Senhor. E eu entendi que, ao entender que eu estava passando por desobediência, a minha oração a Deus era: Senhor, eu sei o porquê de tudo isso, só não me deixa eu passar sozinha. Essa foi a sua oração? Essa era a minha oração. Você já estava com o resultado dos exames na mão? Tudo? Já, e essa era a minha única oração, era essa. E para dar a notícia para as famílias, os familiares, como foi? Cheguei em casa, contei para todos recebeu a notícia, entrou em choque tanto quanto eu, mas a gente foi aceitando, eles foram me apoiando e começou o longo tratamento. Que foi quimioterapia. Mais pesada. A parte mais pesada de todo o processo, né? E o que os médicos falaram? Quais as expectativas que eles te deram? Assim? Eles já foram falando logo que, como cresceu muito, porque em 4 meses de um caroço de feijão ficou do tamanho de uma laranja, maior do que uma laranja. E de imediato eles já falaram que ia ter que fazer quimioterapia para diminuir, mas que já, como era um tumor maligno e agressivo, ia ter que tirar a mama toda. E assim foi feita a mastectomia. Na hora você... Entrei em choque. Eu não esperava, porque vários médicos já tinham falado que não era nada demais. Para de repente falar que era um câncer, um tumor agressivo, maligno e que ia ter que tirar a minha mama inteira. Foi um choque muito grande. E daí para frente, o que a Selene, assim, qual foi a atitude da Selene, assim, mudou alguma coisa na sua rotina, no seu dia a dia? Mudou tudo, né? Mudou a forma de pensar? De pensar, de falar, de agir. Mudei completamente, mais por dentro do que por fora. Mais interiormente? Interiormente. E quando iniciou exatamente o tratamento e como que foi esse tratamento? 10 de abril de 2017, 4 meses depois do diagnóstico, começou o tratamento. De quimioterapia? Fiz a primeira sessão de 8 quimioterapia, fiz a primeira vermelha e com 11 dias após ter feito a primeira já caiu todo o meu cabelo. Ficou surpresa, né? Porque como você tava... Eu percebi que você falou assim que
Você pediu forças para Deus para poder passar? Sim. com A você. única coisa que eu pedi era, Senhor, eu sei o porquê de tudo isso, só não me deixe passar sozinho. E foram 2 meses seguidos. A minha oração era essa, de manhã, de meio-dia, de noite, durante o dia, durante a noite, era essa. Senhor, eu sei o porquê de tudo isso, mas não me deixe passar sozinho. Em algum momento você pensou em desistir? Não, Não? Te fizeram por algum momento fazer desistir? não, Alguém assim, não, nenhum momento. preconceito? Não, Teve algum de não, alguém? nenhum. Não? Não. Nossa. E interessante que quando a Selene me mostrou as fotos dela, que vocês de casa daqui a pouco vão visualizar essas fotos, o semblante totalmente diferente, nem parecia, muitas pessoas até falavam pra você que Sim. nem parecia que você estava passando por uma quimioterapia, né? Verdade. Por que você acha que a sua fisionomia assim, não mudou nem nada? Qual que você acha que foi o fator chave para isso? Deus falar que passasse pelo que eu passar, Te passou segurança? Ele ia passar comigo. Isso te fez Me passar fez segura? forte. Me fez. E você lembra exatamente o dia que a médica falou que você não ia precisar mais fazer a quimioterapia? Como você descobriu que você tinha sido curada? Ou você chegou a fazer algum exame? Eu acabei fazendo as 8 sessões de quimioterapia e teve que fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, tirou a mama, na mesma cirurgia já colocou prótese de silicone. E depois eu fiz 25 sessões de radioterapia e graças a Deus, curada. Você nem acreditou assim na hora que você Nem- viu o resultado do exame? Não Só acreditei. glorificou a Deus. Tive muito medo da cirurgia, né? Mas depois que eu vi o resultado, eu fiquei muito feliz. E Deus realmente falou que ia passar e passou comigo. O que você falaria para uma pessoa assim que está passando pelo mesmo problema hoje, assim, acabou de receber o diagnóstico de que está com câncer, principalmente as mulheres hoje, é importante até frisar, né, para as mulheres fazerem os exames de Sim, rotina, né, da mama. verdade. O que você falaria para elas hoje, assim, sobre tudo que você passou, né, ter enfrentado o câncer, assim, de ter se apegado à fé? Em primeiro lugar, chamar Deus para passar por aquilo que tiver que passar. Em segundo lugar, não olhar para a aparência, porque o cabelo cai, a sobrancelha cai. E a aparência muda totalmente, mas o importante é não olhar para isso e correr atrás de se cuidar. Perdeu amizades por conta disso? Não, Foi fundamental, assim, o apoio da família? foi da família, foi fundamental. Em todas as sessões. Todas. Contar agora um pouco da experiência que a Selene teve mais próxima com Deus, assim, de ter avisado que ele passaria com ela. Foi isso, né, Selene, que aconteceu? Foi. Como que foi esse dia? 2 meses depois de receber o diagnóstico, eu estava numa igreja em Ferraz de Vasconcelos e quando eu orava ao Senhor, falando para Ele que eu sabia o porquê de tudo isso e pedindo para Ele não me deixar passar sozinha, eu não falei para ninguém que eu fazia essa oração. Sabia. Ninguém sabia que eu fazia essa oração a Deus. E indo nessa igreja, quando eu cheguei lá, que eu dobrei meus joelhos, eu falei: Senhor, só o Senhor sabe como eu estou aqui hoje na tua casa. E eu preciso que o Senhor use alguém para falar comigo. Começou o culto, Deus falou comigo através dos louvores, através da palavra. E no momento da pregação, o pastor começou a pregar. E durante a pregação, no meio da pregação, ele desceu do púlpito, foi até mim lá no fundo da igreja, lá no fundinho da igreja onde eu estava sentada, e falou para mim, sem saber de nada, porque ninguém na igreja sabia. Eu poucas vezes eu tinha ido nessa igreja e não conhecia muita gente ainda, não conhecia quase ninguém e não cheguei a falar para ninguém, e Deus usou esse pastor para falar para mim que o que eu estava passando era tão somente para me ter um testemunho lá na frente para contar do que Deus ia fazer na minha vida. E foi assim, ele chegou diretamente em você? Diretamente em mim. Apontou para mim, veio pertinho de mim, apontou para mim e falou.
que Deus mandava falar que o que eu estava passando era tão somente para lá na frente eu ter um testemunho para contar do que Deus ia fazer na minha vida. E que muitos iam dizer que era para a morte, mas a última palavra era do Senhor e a palavra dele não era para a morte. E mandou falar mais, que passasse, pelo que eu tivesse que passar, eu não ia passar sozinha. O Senhor ia passar comigo. Era exatamente a oração que você fazia para Deus. Era exatamente o que eu pedia para Deus, para Ele não me deixar passar sozinha, e Ele não me desamparou em nenhum momento. Dali para frente, eu tive forças para fazer o tratamento, fazer a cirurgia e ficar bem. E teve algumas vezes que o inimigo tentou te desanimar no meio do caminho, né? Com pessoas assim, até que estavam fazendo talvez tratamentos, né? E te mostrava coisas assim horrorosas assim. Teve pessoas que vinham mostrar para mim que o tumor tinha estourado, tinha bichos no tumor, e eu olhava para aquilo e eu agradecia a Deus, porque tinha gente que achava que eu estava careca por estilo. E quando eu falava que eu estava careca porque eu estava com câncer e o meu cabelo tinha caído por causa disso, ninguém acreditava. As pessoas falavam que não parecia que eu estava passando pelo que eu estava passando, porque Deus realmente falou que ia passar comigo e passou. O inimigo por algumas vezes tentou te mostrar o lado, infelizmente, o lado triste de quem está com câncer, né? Sim. Mas você estava com os olhos firmados na promessa que Deus tinha feito de passar comigo. Exatamente. E assim Ele fez. Glória a Deus, né? E hoje você está feliz? Hoje feliz, curada, e só gratidão a Deus por tudo. Tá vendo, gente? Então, não sei se tem alguém que está assistindo esse vídeo, esteja passando por uma situação parecida que a Selene passou no passado, não desista. Acredite que Deus pode, da mesma forma que curou a Selene, pode curar a sua vida, a vida do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Sempre tem uma saída, né? E essa saída se chama Jesus Cristo. Foi Ele que curou a nossa irmã Selene, e hoje ela está aqui fazendo algo que o Senhor falou para ela na igreja, o quê? Que lá na frente ela contaria o testemunho dela, né? E hoje esse canal na qual a gente criou, que é o Abraça-me TV, o objetivo dele é justamente isso, levar testemunhos para longe, né? Para outras cidades, para, se possível, que eu creio, para outros países, para pessoas que estejam passando por isso, não desistir, né? E está aqui uma prova viva na qual o que o Senhor faz, o Senhor cura, né? Se vocês verem a trajetória da Selene, as fotos, o testemunho aqui dela contando, muitas pessoas nem acreditavam que você estava passando por essa prova, né? Só que essa prova não era para a morte, e sim para honra e glória do Senhor, ou seja, para edificar a fé de alguém que talvez esteja passando por isso, só que está desacreditado da fé, né? E a fé é algo que a gente não pode perder, irmãos. Então fique com esse testemunho da irmã Selene. Você quer complementar mais alguma coisa, Selene? Você quer falar alguma coisa para alguém que esteja assistindo? Eu quero só agradecer a oportunidade de estar contando meu testemunho para o mundo e dizer que hoje, já faz 3 anos que eu tive o diagnóstico, fiz o tratamento, passei pela cirurgia e, para a glória de Deus, estou curada. Amém. Tá bom, gente? Então, não se esqueça, tá? Se possível, te peço, em nome de Jesus, que você compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por alguma coisa parecida. Deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para toda vez que a gente postar um vídeo, você ser avisado pelo YouTube, tá bom? Fica com Deus.